Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula inaugural da turma de segunda fase para o 45º exame de ordem. Tudo bom com você? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas Marim Cebrián e trabalho com segunda fase em penal pelo menos desde 2018 e preparei essa aula aqui especial para vocês, tá? Então essa aula aqui é uma aula aberta, temos esse costume de toda nova turma que começa, né, a cada novo exame de ordem, a cada nova segunda fase, no começo nós soltamos uma aula aberta para vocês e o tema escolhido aqui para essa aula é recurso de apelação, tá bom? Então, nessa aula, você vai aprender tudo sobre o recurso de apelação e vai, inclusive, saber e aprender como redigir esse recurso de apelação, uma vez que nós iremos resolver a peça cobrada no último exame de ordem, no 44º exame de ordem, que foi uma apelação, tá bom? Essa aula aqui não é nem uma aula teórica e nem uma aula prática somente, é a junção das duas, tá? Eu trato ela como aula inaugural, mas é mais uma aula para que você conheça o nosso método. A primeira aula do curso, né, ingressando no curso, você percebe que a primeira aula, evidente, não é uma aula de peça, existe uma série de outras aulas antes de nós ingressarmos nas aulas de peça, você precisa estar preparado para depois passar para as peças prático-profissionais. Mas como aula demonstrativa, eu acho sim interessante trazer uma aula de apelação, tá? Então, por exemplo, aqui dentro da plataforma, temos ali o módulo 1, módulo 2, módulo 3, para depois começar o módulo 4, que é o módulo das peças prático-profissionais, tá bom? Então tem aqui os módulos iniciais, o módulo 2 nós falamos sobre a prova e a banca, noções iniciais importantíssimas sobre a FGV, sobre as peças que a FGV cobra, sobre técnicas de resolução de prova de segunda fase, módulo 3, módulo básico, né, de penal, processo, com conceitos e conteúdos essenciais e pressupostos, né, indispensáveis para que depois você consiga dominar as questões e as peças, e é depois disso que nós passamos para o módulo de peças e módulo de questões discursivas e depois também as teses, sejam as teses de direito material ou as teses de direito processual, ok? Então, antes de tudo, é claro, tem que ter as noções iniciais, mas aqui como aula demonstrativa, eu vou trazer para vocês a resolução de um recurso de apelação, tá? Evidente que eu vou resolver o recurso de apelação com vocês, vou resolver aqui, ó, o 44º exame de ordem, mas antes eu preciso sim passar para vocês algumas noções teóricas a respeito do recurso de apelação. Perfeito? Antes de tudo, alguns recados iniciais. Tudo aquilo que eu mostrar para vocês nessa aula aqui, os slides, a peça resolvida, o caderno de provas, você encontra dentro, né, do nosso site. Disponibilizei um link para vocês, para que vocês consigam baixar gratuitamente, ok? Como é que você faz para baixar? Simples, você vai clicar no link que está aqui disponibilizado para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, ok? Então você vai baixar esse material para que você me acompanhe durante essa aula. Segundo recado, até o dia 25/12, tá? Então essa aula aqui eu estou liberando o dia 22, perfeito? Dia 22, segunda-feira, é isso mesmo? Eu vou liberar essa aula aqui, ó, que eu gravo com antecedência, né? Então, é isso mesmo, ó, dia 22, eu vou liberar essa aula na segunda-feira e até o dia 25 de dezembro você tem direito a um cupom de desconto de 15% na sua matrícula do curso de segunda fase em Direito Penal. O cupom é Natal, conforme você consegue verificar aqui na parte superior da sua tela. Então, na hora de fazer a sua matrícula, antes de confirmar o pagamento, você insere o cupom Natal e você tem um cupom de 15% de desconto. Inclusive, essa é a janela ideal para você entrar dentro do nosso curso, uma vez que além do direito a 15%, né, se você usar até às 23 horas e 59 minutos do dia 25, que é o presente de Natal, além desse desconto, né, no próximo ano, virando o ano automaticamente em 2026, o valor normal cheio vai aumentar em razão de reajustes anuais que nós fazemos todos os anos. Perfeito? Então, aproveita agora essa semana, porque além de ser ainda o preço de 2025, você tem ainda esse desconto
de 15%. Beleza? Bom, feito aqui, né, os recados iniciais e feita a nossa propaganda, quase que eu mando um propaganda, e feita a nossa propaganda, vamos à nossa aula, ok? Então, recurso de apelação, e é uma das 5 peças mais cobradas pela FGV. Lembrando, é claro, que a sua prova não é feita apenas de peça, é feita de peça e questões discursivas, ok? Mas como a peça hoje é um dos maiores medos daqueles que começam a preparação, vamos trabalhar aqui uma peça e nada melhor do que trabalhar a peça cobrada no último exame de ordem, que coincidentemente é a peça mais cobrada pela FGV, tá? Então vamos a algumas noções introdutórias. Nesse momento, né, você que está começando agora, você que não é repescagem, você que está indo para a sua primeira prova de segunda fase, é bem provável que o teu principal medo nesse momento seja em relação à identificação da peça prático profissional. Como que eu vou identificar, como que eu vou saber se eu preciso redigir uma resposta à acusação, um recurso de apelação, uma peça de memoriais, uma peça de recurso em sentido estrito, uma queixa-crime, como que eu vou conseguir fazer? Essa preocupação e essa insegurança é normal, tá? Primeiro porque a maioria de vocês não fizeram estágio criminal e aqueles que fizeram, né, muitas vezes não fizeram estágio propriamente dito, né? Ficavam ali na parte das cópias, do atendimento, não colocavam a mão na massa. Então essa insegurança, ela é completamente normal e ela tende a diminuir conforme você vai se preparando, conforme você vai estudando. Mas o segredo para você identificar as peças penais é a persecução penal. Tá? Para cada, em regra, tá bom? Em regra, cada peça terá o seu momento específico dentro da persecução penal. Beleza? Excepcionalmente, tem algumas peças que cabem em diversos momentos, mas a regra geral é que cada peça tem o seu momento. E você só vai conseguir dominar essas peças, identificar com clareza quando você dominar a persecução penal. Quando essa sequência de atos que aparece agora na sua tela estiver muito clara dentro da sua cabeça. Por isso que eu sempre falo logo no começo do nosso curso, para que você imprima esse mapa da persecução penal e cole no seu canto de estudos, né? Todos nós temos uma parede ali na frente do nosso cantinho de estudos. Imprima, se possível, esse mapa, cole ali para que você tenha contato diário com essa sequência de atos. O que a banca basicamente faz com vocês quando redige um caso prático é inserir vocês dentro de um determinado momento da persecução penal. E aí, com base nos atos que a banca narrou, ou seja, com base nos atos que já aconteceram no processo e também com base nos atos que a banca ainda não narrou porque não aconteceu, você consegue saber exatamente onde você está dentro da persecução penal. E além disso, some-se também, né, a gente pode somar outras evidências que a banca traz em relação a cada uma das peças prático-profissionais. Ok? Então vamos a uma visão geral sobre a persecução penal, pelo menos até o momento da peça de recurso de apelação, que é a peça que nós iremos estudar aqui nessa aula, tá? Lembrando, essa não é uma aula completa de recurso de apelação, né? Vou trazer aqui algumas noções, né, algumas ideias teóricas, que é o que eu estou fazendo agora, e depois vou resolver a peça prática, mas é claro que você precisa de uma aula completa, onde eu vou mostrar passo a passo, endereçamento, preâmbulo, cada um dos tópicos, as teses que você pode ou não trabalhar, tudo isso dentro lá da plataforma você encontra, não só em relação ao recurso de apelação, mas também em relação a todas as outras peças da segunda fase. Mas a persecução penal, pessoal, basicamente é a sequência de atos nos quais o Estado se utiliza para averiguar a existência de uma infração penal e a autoria dessa infração penal. Ou seja, dizendo num linguajar mais fácil, é a sequência de atos que o Estado se utiliza para descobrir, para investigar se aquele crime existiu, como que ele foi praticado e, sobretudo, principalmente, quem praticou aquele crime. Então, nós dividimos essa persecução penal em algumas pequenas etapas, tá? Somente para fins didáticos. Então, eu costumo colocar aqui, ó, a fase investigativa, caracterizada, sobretudo, pela existência de um inquérito policial. Depois, a ação penal, que começa daqui
para frente, tá? Daqui em diante. Sobretudo, ó, do rito comum ordinário. É claro, existem outros ritos dentro do processo penal, o rito sumário, o rito sumaríssimo, os especiais, né? O júri, por exemplo, mas todos os outros têm como base o procedimento comum ordinário, ou seja, essa sequência de atos aqui, ou seja, né, isto é, aquilo que é realizado na primeira instância. Depois, esse processo ele segue para a segunda instância, para julgamento, por exemplo, no TJ, se for da competência da Justiça Estadual, ou TRF, se for da competência da Justiça Federal. Esse processo pode ainda seguir para STJ e STF, a depender do tipo de recurso que a parte vai interpor, se é um recurso especial no STJ ou um recurso extraordinário no STF, e por fim, a fase de execução penal, tá? Isso aqui é só para fins didáticos. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser que o processo transite em julgado logo aqui, ó, na sentença, logo aqui na primeira instância, e aí nós já vamos direto para a fase de execução penal. Pode ser, inclusive, que nem exista aqui, ó, essa fase investigativa. Por quê? Porque o inquérito policial, de acordo com o que você já estudou para a primeira fase, ele é dispensável, né? Então, se o titular da ação penal já tem, né, indícios de autoria, prova da materialidade, já pode começar aqui, ó, através do oferecimento da inicial acusatória. Estou dizendo isso para que você entenda que essas etapas aqui, ó, elas podem aparecer todas elas, ou, como acontece na maioria dos casos, né, somente uma ou duas. Fase investigativa, ação penal em primeira instância, outras vezes ação penal de primeira instância mais segunda instância. Depende muito do caso prático, depende muito a peça que você está resolvendo, ou até mesmo a questão que você está resolvendo. Isso aqui é só para que você tenha uma visão geral sobre a persecução penal. Então, se hoje você tem algum tipo de insegurança em relação à prática penal, boa parte dessa insegurança decorre em razão justamente do fato de que você não domina essa sequência de atos, tá? Então vamos usar aqui, ó, um breve exemplo, ok? Imagine que um sujeito ele foi preso em flagrante e inauguramos aqui a fase investigativa. Em razão dessa prisão em flagrante, o sujeito vai lá e apresenta, né, a juíza uma das peças de liberdade. Essas peças de liberdade podem ou não gerar a liberdade do sujeito, fazendo com que, por exemplo, ele responda o processo em liberdade. Mas estando ou não em liberdade, existirá a conclusão desse inquérito policial. Concluindo o inquérito policial, essas peças investigativas serão remetidas para o titular da ação penal. E se for, por exemplo, uma ação penal pública, né, um crime de ação penal pública, essas peças do inquérito são remetidas para o Ministério Público, ok? E aí, com base nessas peças investigativas, ele vai oferecer a inicial acusatória, que no caso do MP é a denúncia. Então, o processo penal, a ação penal em primeira instância aqui, ó, ela vai começar ou através da denúncia ou através da queixa-crime. Tanto a denúncia como também a queixa-crime, elas são as petições iniciais, né? É a petição inicial do processo penal. Será denúncia quando for ação penal pública, ou seja, Ministério Público iniciando a ação penal, ou será queixa-crime quando for ação penal privada. Aí o particular, né, o ofendido, ele vai buscar o auxílio de um advogado para que o advogado possa ajuizar, apresentar essa queixa-crime aqui, ok? Denúncia não é uma das peças que caem na sua prova, então você não vai redigir uma denúncia, porque não é prova para o MP, é prova para o exame de ordem, é prova para a OAB, é o exame de ordem, perfeito? A peça que você pode redigir aqui, ó, é a peça de queixa-crime, tá? Mas não é a peça que nós iremos trabalhar nessa aula aqui. Então perceba que alguns atos têm esse ícone aqui, ó, uma folhinha. Por quê? Porque são peças que podem ser cobradas na sua prova, ok? Aqui, ó, peças de liberdade, tá? Por exemplo, dentro do curso você vai estudar peças de relaxamento de prisão, né? Relaxamento de prisão em flagrante, relaxamento de prisão preventiva, peças, por exemplo, de revogação de prisão temporária, peças de liberdade provisória, tudo isso são peças de liberdade, tá? Depois, ó, próxima peça,
queixa-crime. Então, a ação penal começa aqui, com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Uma vez que essa inicial acusatória ela é oferecida, né, ou seja, uma petição na qual a parte diz que o crime foi praticado e quem praticou aquele crime, uma vez que essa inicial ela é oferecida, o juiz ele vai analisar essa inicial acusatória, essa denúncia ou essa queixa-crime. E aí, basicamente, ele vai verificar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria, podendo o juiz, nesse caso, ou receber essa inicial ou rejeitar essa inicial. Se ele rejeitar essa inicial acusatória porque entende que a petição, né, que a inicial não preenche os requisitos, né, não preenche os pressupostos, não tem ali prova da materialidade, indício de autoria, ele vai rejeitar essa inicial. E aí o processo acaba, perfeito? Ele acaba logo aqui. É claro que existe possibilidade de recurso por parte da acusação, mas se ele verifica que está tudo ok com essa inicial acusatória, ele vai receber essa inicial e vai ordenar a citação do acusado. A citação do acusado é basicamente aquele ato no qual o oficial de justiça entrega um documento para o acusado, dizendo que ele está sendo processado pela prática de um determinado crime. E a partir de então, ele torna-se réu. Esse mesmo ato de citação, esse agora réu, ele também é intimado para apresentar a sua primeira defesa dentro do processo, que é a peça de resposta à acusação. Outra peça muito cobrada dentro do exame de ordem, que não é o tema dessa aula aqui, tá? É a defesa inicial no processo. Uma vez que a parte apresenta a resposta à acusação, o juiz ele vai analisar essa resposta à acusação. Ele pode, eventualmente, desde já, de maneira antecipada, absolver o acusado. Se eventualmente isso acontecer, nós chamamos de absolvição sumária. Por que é sumária? Porque é antecipada. Existe aqui dentro, né, desse processo, uma causa tão grave de inocência, né, de excludente de licitude, ocupabilidade, ou até mesmo de extinção da punibilidade, uma causa tão grave que não é necessário nem mesmo produção probatória. E desde já, o juiz ele já absolve sumariamente. Isso aqui, raramente vai acontecer no seu exame de ordem. Inclusive, se for recurso de apelação, não tem como acontecer isso. Por quê? Porque se acontecer isso, o processo acaba aqui mesmo, tá bom? Então o processo tem que continuar. Uma vez que não existem causas de absolvição sumária e o juiz não absolve sumariamente o seu cliente, ele vai designar a audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, nós temos aqui o ápice da ação penal, o momento no qual o juiz ele vai produzir ali, ele vai auxiliar na produção das provas orais, né? Então, quem produz as provas, na verdade, são as partes, né? O juiz só vai conduzir a audiência. Então, é nesse momento que, por exemplo, haverá, ao final da audiência, o interrogatório do réu, haverá a oitiva do autor, interrogatório, do autor não, a oitiva da vítima, se eventualmente existir uma vítima, interrogatório do acusado ao final, como eu já disse, inquirição das testemunhas, oitiva de peritos. Aqui é uma parte muito importante no processo. Uma vez que se encerra essa audiência, né, o juiz ele vai abrir prazo para que as partes apresentem alegações finais na forma de memoriais. É possível também, a depender, né, do procedimento, que o juiz determine que essas alegações finais sejam feitas ainda na audiência. Mas isso aí não vai acontecer na sua prova, porque senão não teria peça para você apresentar. Então, o juiz abre prazo, depois da audiência de instrução, para que as partes apresentem a peça de memoriais. É uma das petições mais importantes dentro do processo, porque é a petição derradeira. É a última petição, a última defesa, né? A última peça que as partes apresentam antes do juiz proferir a sentença. É nesse momento que a defesa pede pela última vez a absolvição do acusado, evidencia, elucida e requer mais uma vez as teses, sejam teses de absolvição, sejam teses de extinção de punibilidade ou até mesmo teses subsidiárias, e também de forma parecida faz a acusação, só que para o outro lado, né, buscando sempre a condenação. Depois da peça de
memoriais, o juiz vai sentenciar no processo, ou absolvendo o teu cliente ou condenando o teu cliente. E se eventualmente condenar o teu cliente na sentença, a peça cabível é a peça que nós estamos, ou melhor, que nós iremos estudar a partir de agora nessa aula, que é a peça de recurso de apelação. Perfeito? Então, basicamente, a peça de recurso de apelação funciona como se fosse um desdobramento natural do processo, não é? Então, para sentença condenatória ou absolutória, o recurso cabível, né, o recurso que tem a finalidade de reformar essa decisão aqui, é o recurso de apelação. Então, se o juiz ele condenou o teu cliente, você está no polo passivo, você é advogado de defesa, o instrumento necessário, né, e adequado para reformar essa sentença e absolver o seu cliente é o recurso de apelação que você vai interpor para julgamento em segunda instância, seja ou o TJ, né, no caso da Justiça Estadual, ou o TRF, no caso da Justiça Federal, ok? Da mesma forma, também pode assim agir o MP ou a acusação particular, o advogado de acusação, no caso das ações penais privadas, né? Se o juiz eventualmente absolver aqui o réu, o advogado, né, de acusação, o advogado do querelante pode também se utilizar de um recurso de apelação lá na segunda instância para reformar a decisão do magistrado. Então, é basicamente assim que funciona o recurso de apelação. Para sentença condenatória ou absolutória, caberá o recurso de apelação. E quem nos traz o fundamento desse recurso é justamente o artigo 593, do Código de Processo Penal, que inclusive é o fundamento da sua peça, que nós veremos daqui a pouco. Ó, 593. Tá pequeno para vocês, será? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Ó. Artigo 593 do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, fundamento, regra geral, está aqui, ó, 593, inciso 1 do CPP, sentença de condenação proferida por juiz singular. Perfeito? Voltando aqui para o slide. Agora que você teve essa visão geral, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na banca avaliadora e saber como que a FGV já cobrou e como que você vai identificar essa peça. Por quê? Porque além de inserir você num determinado momento da persecução penal, a banca vai trazer algumas evidências, tá? Então, como que a banca traz essas evidências? Primeiro que você precisa entender que essa peça aqui, hoje, tá bom? É a peça mais cobrada. Por que que ela é a peça mais cobrada, né? Por que que a FGV tem uma preferência pelo recurso de apelação? Porque o recurso de apelação, ele permite que a banca cobre as mais diversas espécies de teses possíveis, tá? Teses de mérito, teses subsidiárias, teses preliminares, né? E é uma petição dupla, peça de interposição, peça de razões. Então, a banca consegue trabalhar ali de maneira bem satisfatória, né, a avaliação do conhecimento do candidato. Por isso que é a peça mais cobrada. Costuma também ser a peça mais longa, né? De modo que o gerenciamento de tempo do aluno acaba também sendo um fator fundamental no momento da prova. Beleza? Mas quais são as evidências? Basicamente, quando a banca ela cobra o recurso de apelação, ela traz essas 3 evidências aqui, tá? Primeiro, o último ato processual foi a sentença. É claro, né, o principal ato ali, porque você será intimado dessa sentença, você enquanto advogado de defesa, né? Então, o processo,
ele vai acabar aqui, ó, tá? O momento processual que a banca vai narrar será até aqui. Então, a banca vai narrar a ação penal até esse momento. E aqui ela vai pedir para que você utilize a ferramenta necessária para reformar a decisão, ok? Então, a sentença aqui será a palavra-chave e você será intimado dessa sentença. A segunda evidência é uma ênfase muito grande na dosimetria da pena. Então, o seu caso prático, ele vai narrar que o seu cliente ele foi condenado pela prática de um determinado crime a uma pena X. E a banca não se limita a essa descrição. A banca ela também trará detalhes de como que essa dosimetria foi feita, de como que o juiz aplicou essa pena. Vai dizer que na primeira fase da dosimetria, o juiz reconheceu certas circunstâncias judiciais e aumentou a pena do seu cliente. Na segunda fase da dosimetria, o juiz ele reconheceu ali a existência de algumas agravantes e não reconheceu atenuantes que diminuiriam a pena do seu cliente. Vai dizer também, por exemplo, que na terceira fase deixou de reconhecer eventual causa de diminuição de pena, ao passo que aplicou alguma causa de aumento de pena, ou seja, dará uma ênfase na dosimetria. Quando o caso prático dá muitos detalhes de como essa pena foi aplicada pelo juiz, é uma evidência muito grande de que você está diante de um recurso de apelação. Nesse momento aqui, eu quero que você entenda que você não é obrigado, tá? Pelo menos por enquanto, a saber o que é uma dosimetria, a saber o que o juiz faz na primeira fase, na segunda fase ou na terceira. Lembre-se, você que vai entrar no curso, você que está começando agora no curso, ainda existirá, tá? Isso dentro da plataforma, lá não vou colocar você na fogueira, isso aqui é aula demonstrativa de peça, perfeito? Lá você passa por toda uma sequência de aulas iniciais, onde você começa do zero. E a partir do momento que você vai avançando dentro do nosso cronograma, você passa a identificar com clareza as peças práticas profissionais e responder com segurança as questões discursivas. Então tem muito conteúdo pressuposto para você dominar antes de você já saber o que tem que ser feito aqui dentro. Isso aqui é uma aula demonstrativa, perfeito? É só um pedacinho do queijo que estou te oferecendo. Sabe quando você está no supermercado e tem uma moça ali com uma bandeja com algumas amostras de queijo e ela te oferece? Então, é justamente isso. É só uma amostra, perfeito? O curso completo, a didática completa, a metodologia completa está dentro do curso, dentro da plataforma. Perfeito? É só uma aula demonstrativa. Além da ênfase na dosimetria da pena, a banca também vai mostrar para vocês, né, isso aqui, ó. MP intimado da sentença e mantendo-se inerte. Então, olha só. Uma vez que a sentença condenatória ela é proferida, primeiro, o juiz vai mandar citar, ou melhor, intimar o MP. Aí, o MP, mantendo-se inerte, ou seja, concordando com a decisão do juiz, uma vez que o MP ele está inerte, não recorreu, você, advogado de defesa, será intimado também dessa mesma sentença. E aqui você vai recorrer. Por quê? Porque você não concordou, porque você discordou do conteúdo da sentença, porque a sentença foi prejudicial, porque a sentença condenou o seu cliente, impôs uma pena. Então você vai recorrer. Então, essa é mais uma evidência. MP mantendo-se inerte, ou seja, não recorrendo à sentença e você discordando. Por quê? Porque se eventualmente a banca narra que a sentença foi proferida e o MP discordou e recorreu da sentença, aí você passa a cogitar outras peças. Então, se, por exemplo, o MP recorreu da sentença e interpôs ele o recurso de apelação, aí você passa a cogitar as contrarrazões do recurso de apelação, que é a resposta ao recurso interposto pelo MP. Então, por isso que é importante que exista essa terceira evidência aqui, ó, para que seja o recurso de apelação e não as contrarrazões do recurso de apelação. MP intimado da sentença e mantendo-se inerte. Perfeito? Aqui eu trouxe para vocês
o recorte de 2 casos práticos que a banca já cobrou, né, onde a banca cobrou um recurso de apelação. Primeiro, em relação ao 30º exame de ordem. Primeiro, perceba, tá? Isso aqui não é o caso completo. O caso é muito maior do que isso aqui, né? Aqui é só a parte final, ó. Eu peguei o trecho final, que é onde a banca costuma trazer a evidência da peça que você precisa redigir. E dentro dessa parte final, eu destaquei as evidências que eu citei aqui em cima para vocês, tá? Então, basicamente aqui é uma ênfase muito grande na dosimetria. Perceba, no momento da dosimetria, fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal e, com relação à vítima Mário, na segunda fase da dosimetria, reconheceu o agravante prevista no artigo 61, inciso 1, a linha H do Código Penal, pelo fato de ser criança, não havendo causas de aumento ou diminuição, reconhecido o concurso material, etc, etc, etc. Então aqui existe uma ênfase na dosimetria. Por que a banca faz isso? Para que você consiga rebater essas teses, né? Então, no seu recurso de apelação, você vai rebater cada um desses argumentos, dizendo que sim, na primeira fase não poderia ter sido reconhecida aquela circunstância judicial, que na primeira fase a pena teria que ter sido fixada no mínimo legal, por exemplo, que na segunda fase da dosimetria não poderia o juiz reconhecer certa agravante, deveria o juiz reconhecer uma atenuante, que na terceira fase da dosimetria não deveria o juiz reconhecer uma causa de aumento e sim uma causa de diminuição. Você passa a rebater cada um desses argumentos. É claro, argumentos esses que você vai conhecer durante o curso, através das aulas de teses, ok? Mais uma vez, insisto, isso aqui é uma aula isolada de recurso de apelação. E aí, depois que a banca traz esses detalhes da dosimetria, ela traz o quê? Ó? O MP, o Ministério Público, foi intimado e manteve-se inerte, né? Olha só, terceira evidência, MP intimado da sentença e inerte. A defesa técnica de Carlos, no caso você, tá? Carlos aqui era o cliente do caso. A defesa técnica de Carlos foi intimada no dia 18 de setembro de 2019, quarta-feira, para adoção das medidas cabíveis, no caso, recurso de apelação. Outro exemplo aqui, ó, do 22º exame de ordem, mais uma vez, é a parte final, tá? Não é o caso completo. Perceba, ênfase na dosimetria. Evidente que antes disso aqui, ó, no começo do caso, a banca trouxe detalhes ali do crime, como que o crime aconteceu, como que se deu a ação penal, só que aqui eu trouxe apenas a parte final. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes, aqui é a primeira fase da dosimetria, em razão de representação julgada procedente em face de Leonardo enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Aqui, por exemplo, ó, não pode, né? Não pode. Se o cara era inimputável, não há que se falar aqui em maus antecedentes. E na apelação, você já pediria o afastamento desses maus antecedentes. E segue aqui, ó, dando detalhes, ó. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão de arma de fogo. Tudo isso, ênfase na dosimetria da pena, coisa que você não encontra em nenhuma outra peça. Perfeito? A irmã de Leonardo o procura para, aqui, ó, antes disso, ó, intimado, o MP apenas tomou ciência da decisão. Outra forma da banca dizer que o MP foi intimado e manteve-se inerte, ok? Depois, ó, a irmã de Leonardo procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis, ou seja, apresentar recurso de apelação. A banca, fazendo isso, coloca você basicamente nesse momento aqui da persecução penal, beleza? O que nós faremos agora? A partir de agora, nós iremos ler o caso cobrado no 44º exame de ordem, vou extrair dele as teses com você e depois, na sequência, vou mostrar a peça já resolvida. Bem, pessoal, estamos aqui com a prova do 44º exame de ordem. Antes, é claro, alguns alertas, tá? Primeira coisa, bom, essa aqui é uma aula de resolução.
ok? Então não se assuste. É muito comum que o aluno, ao se deparar com uma aula dessa logo no começo da preparação, ele tem um certo medo, um certo receio. Mas lembre-se, é uma aula demonstrativa de peça. Antes de você chegar nas aulas de peça, para você aprender a redigir, identificar do zero cada uma delas, você precisa, antes, passar por aulas introdutórias, aulas de teses, aulas sobre persecução penal, aulas sobre conceito de crime. Assim você ganha mais experiência e ganha domínio sobre a persecução penal e sobre as teses que se trabalha dentro da persecução, tá? Então não se assuste também com a facilidade que eu terei para identificar as teses desse caso prático profissional. Lembre-se, eu já resolvi esse caso aqui, trabalho com isso há quase uma década, então evidentemente que eu vou identificar as teses com facilidade. A peça, olha só, já está resolvida. Daqui a pouco farei com vocês a leitura da peça já resolvida. Antes, eu vou identificar aqui as teses e mostrar para vocês como que a FGV evidencia a peça de recurso de apelação. Então, não se apavore, tá? É apenas uma aula de resolução, mas dentro da plataforma você encontra aulas iniciais e introdutórias. Lembrando, até o dia 25/12 desse ano, evidentemente, tá? Talvez você esteja me assistindo depois dessa data, o cupom não vai valer mais, mas até dia 25/12, até as 23h59 desse dia 25/12, você tem direito a 15% de desconto na sua matrícula no curso de segunda fase em penal, se você utilizar o cupom Natal. O cupom que está aparecendo ali, ó, no começo, né, na parte superior da sua tela, basta acessar o site e conhecer o nosso curso www.cebrian.com.br, ou você acessa diretamente pelo QR Code que aparece no canto inferior direito da sua tela. Lembrando também que o material dessa aula está disponível para você baixar. Então, tudo aquilo que eu vou trazer, que estou trazendo, que estou falando para vocês e mostrando, tem disponível para você fazer o download. Basta clicar no link que está aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, ou no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Beleza? Vamos então à resolução da nossa peça. E é claro, se você está gostando dessa aula, se está fazendo sentido para você, deixa o seu like e isso nos ajuda demais, tá? Bora então para a leitura. No dia 10 de janeiro de 2024, Aloísio, entregador, foi realizar uma entrega na residência de Manuel e, chegando lá, deparou-se com uma peça que imitava um jacaré. Pensando tratar-se, olha o tipo de caso que a banca está trazendo, pensando tratar-se do animal e acreditando estar em risco, deu golpes no suposto animal, vindo a destruir a peça de decoração avaliada em R$15 mil. Sim, tem pessoas que pagam R$15 mil num jacaré decorativo, né? Mas enfim, basicamente, Aloísio foi fazer uma encomenda na casa de Manuel, chegou lá, tinha um jacaré decorativo. Aloísio achou que era um jacaré de verdade e, para se defender, deu uma série de porradas nesse jacaré, acabou danificando essa peça que tinha um valor de R$15 mil, tá? Qual foi a consequência disso? Olha só, em razão disso, Manuel ajuizou queixa-crime em face de Aloísio, imputando-o como incurso nas penas do artigo 163 do Código Penal, crime de dano simples. Então aqui nós estaremos diante de uma situação na qual é um processo, é uma ação penal privada. Então, ao contrário do que acontece na maioria das vezes que a banca traz, é uma peça de apelação, quem vai ocupar o polo ativo não é o MP, é um particular, tá? É o advogado do Manuel, né, que é o dono ali do jacaré de decorativo, né, que vai ajuizar uma queixa-crime em face de Aloísio. Então, é você contra um advogado particular, tá? Desde o início aqui, ó, já está evidente a nossa tese principal, a tese que nós vamos abordar na peça que pode conduzir à absolvição. A tese principal aqui é basicamente o estado de necessidade putativo. Antes de você entender o estado de necessidade putativo, você precisa entender o estado de necessidade e, sobretudo, a sua diferença em relação à legítima defesa, tá? Então, primeira coisa,
Nesse caso, você tem que se colocar na situação, na posição do Aloísio, porque o Aloísio acreditava verdadeiramente que se tratava de um jacaré. E se fosse um jacaré de verdade, ele estaria acobertado pelo chamado estado de necessidade. Então, essa é a lógica inicial que você precisa desenvolver, tá? Então, a tese de estado de necessidade, que não é ainda a tese que nós vamos alegar, tá? Mas deriva dela, está prevista lá no artigo 24 do Código Penal. Então, veja, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o estado de necessidade se caracteriza quando existe uma situação na qual o agente está diante de um conflito de interesses, um conflito de bens, de modo que ele precisa sacrificar um bem em prol do outro, ok? Isso aqui é muito tratado na doutrina através daquele exemplo do naufrágio. Imagine um marinheiro que está em um navio, esse navio ele naufraga e ali no mar, para que esse marinheiro possa salvar-se, ele acaba matando um outro marinheiro que portava a única boia disponível. Ele mata esse outro marinheiro para que ele possa salvar a própria vida. Então perceba, existe aqui um conflito de bens, né? Um conflito de interesses e bens jurídicos. De um lado, a vida alheia e de outro lado, a própria vida, de modo que ele sacrifica a vida alheia em benefício da própria vida. E nesse exemplo aqui, evidentemente, essa seria a única maneira de salvar a sua vida. E é claro, nesse mesmo exemplo, não poderia esse marinheiro, né, que tirou a vida do outro, ter causado esse naufrágio. Perceba que esse conflito de interesses se encaixa justamente nessa situação. Olha só, considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar-se de perigo atual. No caso, o naufrágio é um perigo atual, que não provocou por sua vontade. O naufrágio não foi provocado pela vontade do agente, nem podia de outro modo evitar. Imagine, por exemplo, um naufrágio em alto mar, um naufrágio longe da costa marítima. Direito próprio ou alheio, né? Então pode ser um estado de necessidade próprio ou alheio. Esse exemplo que eu dei aqui foi para salvar o próprio direito, né? Então no caso é o próprio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então nós não podemos exigir que esse marinheiro, né, ele morra para salvar a vida daquele terceiro marinheiro. Então, é uma situação que se caracteriza aqui o estado de necessidade, esse conflito de bens, onde o sujeito, ele salva um bem, né? Ele sacrifica um bem para salvar um outro bem jurídico. Aqui também se encaixa situações de ataque de animais, né? Imagine um sujeito que está andando pela rua e na sua direção começa a correr um cachorro, né, para atacá-lo. Imagine o sujeito correndo num parque e vem um pitbull raivoso, né, nervoso, coitado, na sua direção e começa a atacar esse sujeito, começa a morder esse sujeito. Eu sei que tem gente que não gosta que eu traga esse exemplo do pitbull, mas aí é discutir com a realidade, né? Eu tenho um cachorro também, mas eu tenho que trazer algum exemplo, né? E acontece isso, infelizmente, na vida real. Pessoas que não cuidam devidamente dos seus cachorros, né? Acontece que um pitbull é muito mais forte do que um poodle, né? Então, evidentemente, a lesão é maior. Então, imagine uma situação na qual o sujeito está caminhando num parque e um pitbull ataca esse sujeito. E esse sujeito, para se defender, mata esse cachorro, mata esse pitbull. É mais um exemplo de estado de necessidade. Perfeito? Por que não é legítima defesa? Porque para ser legítima defesa tem que ser uma agressão humana direta,
ok? Então, se, por exemplo, esse cachorro fosse utilizado como arma de um terceiro, né, o dono do cachorro provocando o cachorro a atacar a vítima, aí já não é estado de necessidade, seria legítima defesa, tá? Então, estado de necessidade é uma situação de perigo que não foi gerada, né, que não se considera um ataque humano direto, e aí o sujeito está numa situação que ele precisa sacrificar um bem em prol do outro. Esse é o estado de necessidade. Nesse nosso caso, o Aloísio, ele estava em estado de necessidade? Bom, não, tá? Não. Se você analisar os fatos, não. Mas se você fizer uma análise pela consciência e pela vontade do agente, pela percepção dele da realidade, ele acreditava que estava, sim, agindo em estado de necessidade. E a lei protege essa situação. Aí isso é chamado de estado de necessidade putativo, ou seja, é um estado de necessidade no qual o sujeito acreditava estar incorrendo, mas na realidade não aconteceu. Então, naquele exemplo, quando o Aloísio ele atacou o jacaré, que na verdade era um objeto, ele acreditava que estava sacrificando um bem jurídico em prol do outro, ou seja, sacrificando a vida do jacaré em prol da própria vida, o que seria uma excludente de ilicitude. Mas no caso não foi um jacaré de verdade, foi um jacaré que era um objeto que não gerava risco algum. Mas mesmo assim, a lei protege essa situação do Aloísio, só que aí o fundamento não é o artigo 24, o fundamento passa a ser o artigo 20, parágrafo 1º, que prevê as chamadas discriminantes putativas, e é justamente nesse parágrafo 1º que se encaixa a conduta do nosso cliente, a conduta do Aloísio. Por quê? Porque foi um estado de necessidade putativo, onde só existia na cabeça dele. Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 20? É isento de pena, ou seja, se livra da situação, grosso modo, quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, se realmente fosse um jacaré de verdade e o Aloísio estivesse se defendendo, seria legítima essa ação? A resposta é sim. Por quê? Porque seria um estado de necessidade. Perfeito? Então, por isso que é um estado de necessidade putativo. Então, aquelas pessoas que alegaram estado de necessidade putativo ou discriminante putativa, ou até mesmo erro de tipo permissivo, todas elas pontuaram porque, grosso modo, é a mesma coisa, tá? Então, aqui nós iremos buscar a isenção de pena por parte do Aloísio, que é uma exclusão, né, do crime. Perfeito? Aqui tem a segunda parte do dispositivo que diz o seguinte, olha só, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, se nesse caso, ou se em qualquer caso, esse ato do sujeito deriva de culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, ele não vai ser isento de responsabilidade, tá? Mas ele será responsabilizado pelo crime culposo. Acontece que, nessa situação aqui, o Aloísio, ele seria responsabilizado pelo crime de dano. E não existe dano culposo. Então, não poderíamos desclassificar a conduta de Aloísio para o crime de dano culposo. Por quê? Porque não existe. Só existe dano doloso. Ah, e se o sujeito praticar um dano contra o patrimônio de maneira culposa? Aí é na esfera civil. Por quê? Porque o artigo 163 do Código Penal só prevê o dano a título doloso, tá? Então, ainda que alguém possa alegar que Aloísio agiu com culpa, né, o que até pode ser, ainda que ele haja com culpa, não tem como desclassificar a conduta de Aloísio para dano culposo, porque não há essa previsão lá no artigo 163. Teria que existir aqui, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 163, prevendo uma pena para dano culposo, e não existe. Ou é dano doloso ou não tem crime, tá? Então, o que nós iremos trabalhar aqui? Nós iremos alegar a presença dessa discriminante putativa. O sujeito, o Aloísio,
ele acreditava que estava agindo em estado de necessidade e, portanto, deve-se excluir aqui o crime e o sujeito deve ser absolvido. Você já deve antecipar, inclusive, o argumento, dizer que não há que se falar em culpa do sujeito ou desclassificação para crime culposo, porque não existe a modalidade culposa de dano e, portanto, o Aloysio deve ser absolvido. Esse é o primeiro argumento, primeira tese dessa nossa peça. Então perceba, em um simples parágrafo, a banca já trouxe para nós uma tese, beleza? Essa capacidade de extrair uma tese de um caso prático profissional vem depois que, primeiro, você adquire o repertório de teses, você precisa conhecer as teses, você precisa saber quais teses existem. E depois, além de conhecer essas teses, você precisa ter a capacidade de extrair do caso concreto. E você adquire isso através da resolução, através do contato de peças anteriores, através do contato de questões anteriores nas quais já foi cobrada essa tese. Por isso que o nosso curso ele é recheado de aulas de teses, tá? Por isso que o nosso curso ele é recheado de aulas de teses. Veja, por exemplo, aqui, ó, você pega o módulo 6, que é o módulo de teses de direito material, nós temos aulas específicas de tese, aula de prescrição, aula de decadência, aula de erro de tipo, atipicidade, insignificância, e assim vai, ó, ao tanto de aula só de teses que nós temos. A mesma coisa em relação as teses de direito processual, vários tipos de nulidade, vários tipos aqui de prova ilícita, só assim, através da aquisição de repertório e capacidade de extrair do caso concreto, você vai conseguir fazer e resolver a sua peça prática profissional, e não só isso, também as suas questões discursivas, ok? Então, primeira tese que nós iremos trabalhar nessa peça de recurso de apelação é a tese de estado de necessidade putativo. Agora, dando sequência aqui no caso prático. Frustradas as tentativas de composição civil e sendo recusada a transação penal pelo querelado, a instrução processual transcorreu sem intercorrências. Parar por aqui, ó. Então, assim, o Manuel, ele ajuizou uma queixa-crime em face de Aloysio. E essa queixa-crime passa a ser processada pelo rito do juizado especial criminal. Isso vai ficar mais claro, né, daqui a pouco, mais à frente, no caso prático profissional. Mas desde já, eu já esclareço para vocês que o processo aqui, em razão da pena do crime de dano, ele corre no juizado especial criminal. No rito do juizado especial criminal, conforme você vai aprender lá na aula de procedimento do GCRIM, ele tem uma característica muito peculiar, que é o fato de se existir uma fase pré-processual, onde se evita a fase judicial através da composição civil dos danos e da transação penal. E aqui, nesse caso, não houve, ok? Não houve porque foi recusada pelo querelado, ou seja, recusada pelo Aloysio. Então, o próprio Aloysio não quis. Aloysio é o nosso cliente. Se existisse eventualmente alguma ilegalidade aqui, como ausência de propositura, de proposição desses institutos, né, a banca evidenciaria. Perfeito? Então, o processo correndo normalmente. E aí, na fase de instrução, tendo sido ouvidas as testemunhas que comprovaram a ocorrência do fato tal como descrito. Ponto. Ficou comprovado que o acusado danificou a peça de decoração pertencente a Manuel, bem como que Aloysio agiu sem as cautelas devidas nas circunstâncias apresentadas, tá bom? Então, ficou comprovado aqui a culpa, a ausência de cautela é culpa, só que não há que se falar em dano culposo. Se não existe dano culposo, não tem como desclassificar para dano culposo, para um crime que não existe e, por consequência, o reconhecimento daquele estado de necessidade putativo será a absolvição do nosso cliente. O advogado de Manuel
em alegações finais orais, se manifestou deixando de formular pedido condenatório da seguinte forma: requeiro o prosseguimento do feito com a prolação da sentença. Ponto. A defesa de Aloysio e o MP, em seguida, manifestaram-se regularmente. Aqui é mais uma tese, tá? E é uma tese de direito processual. Isso aqui acaba passando batido para muita gente. O que diz o caso? Veja, o advogado de Manuel, em alegações finais orais, se manifestou deixando de formular pedido condenatório. Isso aqui é basicamente a banca entregando de bandeja para você a tese de perempção, tá? A tese de perempção. Perempção é basicamente uma tese de direito processual penal que vai acabar por extinguir, né? Vai acabar por extinguir a punibilidade do agente em razão da inércia do querelante na ação penal privada. Perfeito? Então, o que acontece? Olha só, o artigo 64, é isso? Não, artigo 60. Ó, o artigo 60, se eu não estou enganado, artigo 60... do Código de Processo Penal, que vai ser isso aqui, ó. O artigo 60, ele prevê a perempção, ó. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. E aí, esse artigo 60 traz diversas hipóteses de perempção, ou seja, causas extintivas da punibilidade em razão da inércia daquela pessoa que ofereceu a queixa-crime. E uma dessas causas está prevista aqui, ó, no artigo 60, inciso 3. Quando o querelante, ou seja, no caso ali, quem era o querelante? O Manuel, né? O Manuel que está promovendo a ação penal. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, aqui deve estar presente, que não é o que aconteceu no caso, tá? Ou, e aqui entra, olha só, nosso caso, ou deixar de formular o pedido de condenação em alegações finais. Então, se a pessoa que está promovendo essa ação penal, está promovendo essa queixa-crime, deixa de formular expressamente esse pedido de condenação nas alegações finais, considera-se perempta a ação penal e aí a consequência é a extinção da punibilidade. Perfeito? Então, assim, extinção de punibilidade é tese preliminar. Então, antes da gente alegar na peça a tese de estado de necessidade putativo, nós iremos alegar a extinção da punibilidade em razão da perempção. Perfeito? Vamos dar sequência aqui no caso. A folha de antecedentes criminais de Aloysio indicava apenas uma condenação transitada em julgado em 2023 por crime militar próprio, entre parênteses, deserção. Isso aqui vai ser importante, tá? Mas já eu falo sobre isso aqui, para não confundir a cabeça de vocês. E aqui, ó, entra a principal evidência, ou as principais evidências de que se trata de um recurso de apelação. É nesse momento, no final do caso prático, que a banca ela vai situar você dentro do momento da peça que ela exige que você redija, no caso, recurso de apelação. O Juizado Especial Criminal da cidade de Flores, estado de Campo Belo, local dos fatos, proferiu sentença, condenando o acusado nos termos da queixa, ou seja, estamos na fase de sentença. Se nós estamos na fase de sentença, nós já podemos excluir a possibilidade de peças anteriores, como, por exemplo, memoriais e resposta à acusação, tá? Ponto. Fixou a pena e aqui, ó, a partir daqui começa o quê? A partir daqui começa um detalhamento a respeito da dosimetria
da pena. A partir desse momento, o caso prático, a FGV, começa a dar detalhes de como que o juiz aplicou essa pena, passando por cada uma das fases da dosimetria. Essa é a maior característica do recurso de apelação. Fixou a pena base em 1 mês de detenção e diante da reincidência, né? Isso aqui eu vou até grifar com outra cor, ó. Estamos de roxo. Em razão da reincidência, condenação pelo crime de deserção, agravou a pena em mais 1 mês, chegando-se a pena de 2 meses de detenção. A partir de agora, nós iremos trabalhar as chamadas teses subsidiárias, tá? Então, lá na sua peça, depois que você trabalhou a tese preliminar de extinção da punibilidade em razão da perempção, depois que você trabalhou a tese de estado de necessidade putativo, você começa a trabalhar as chamadas teses subsidiárias. Por que são chamadas teses subsidiárias? Porque são aquelas teses que você vai trabalhar para convencer o juiz a diminuir a pena do seu cliente ou beneficiar o teu cliente caso ele decida pela condenação. Em linhas gerais, é o seguinte, é a seguinte mensagem: Excelência, caso você entenda pela condenação do meu cliente, caso você entenda que ele realmente é culpado, caso você não acolha as teses de mérito, caso você não acolha as teses preliminares, que ao menos, quando for condenar o meu cliente, aplique a pena considerando as seguintes diretrizes. E aí você começa a passar como que essa pena deve ser aplicada, e é nesse momento que você vai contra-argumentar os erros do magistrado na dosimetria. Aqui, o primeiro erro foi considerar aquele crime de deserção como uma reincidência. Isso não pode, tá? Em regra, pessoal, quando o sujeito ele comete um crime, o crime transita em julgado e depois disso o sujeito comete mais outro crime, né, dentro de 5 anos, nesse segundo crime aqui, ele é reincidente. Em regra. Por quê? Porque existem algumas exceções. Uma dessas exceções são os chamados crimes militares próprios, ou seja, os crimes previstos lá no Código Penal Militar, praticados, cometidos por militar. Nessa situação, se o sujeito praticou um crime desse tipo, quando ele praticar um outro crime, ele não será reincidente, por expressa previsão legal. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o Código Penal, no seu artigo 65 ou 64, se eu não me engano, 64, ele vai dizer que esses crimes militares próprios não podem ser utilizados para fins de reincidência. Veja, para efeito de reincidência, 2. Não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Então, crimes militares próprios, que são aqueles previstos no Código Penal Militar e praticados por militares, não são utilizados, não podem ser utilizados para fins de reincidência. É o caso ali, por exemplo, desse crime, que foi o quê? Até esqueci, voltando aqui, deserção. Então, crime de deserção, por exemplo, ou até mesmo insubmissão, todos aqueles tipos penais previstos no Código Penal Militar, eles não geram reincidência quando o sujeito volta a praticar um outro delito. Por isso que nesse caso aqui, o juiz, na fixação da pena base, não poderia ter considerado aquela deserção como reincidência. Perfeito? E é claro, o fato do juiz ter considerado o sujeito como reincidente vai gerar algumas consequências. A primeira delas é a fixação do regime. Olha só, ponto. Fixou o regime inicial semiaberto e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, olha só, em razão da reincidência. Então, uma vez que o sujeito ele é reincidente, isso terá consequências tanto na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, como também no momento de concessão de eventuais benefícios, como, por exemplo,
a conversão da pena privativa de liberdade para restritivas de direito. Então, ainda dentro dessas teses subsidiárias, depois que você buscar o afastamento da reincidência, você vai buscar também a reforma desse regime. Então, você vai buscar a modificação do regime semiaberto para o regime aberto. Por quê? Porque ele é primário, ele não é reincidente. Então, se você pega lá, por exemplo, o artigo 33 do Código Penal, em seu parágrafo 2º, ele vai trazer ali, ó, os parâmetros dos regimes. E aí, especificamente na alínea C, ó, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. 2 pontos. C. O condenado não reincidente, que é o caso do nosso cliente, ele não é reincidente, nós vamos derrubar essa reincidência, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, que é o caso também do nosso cliente, a pena está em meses, né? Poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, depois de buscar o afastamento da reincidência na primeira fase, nós iremos buscar o reconhecimento e a reforma da sentença do juiz para que aplique-se agora o regime inicial aberto. E além do mais, nós vamos buscar também a conversão dessa pena privativa de liberdade para multa, haja vista que existe essa previsão, ó, dano, destruir ou inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então também podemos buscar aqui, e a banca exigiu isso, a conversão para a pena de multa. Beleza? Então essas são as teses da nossa peça. Perceba, quais são as teses? Primeiro, extinção da punibilidade em razão da preempção. O querelante, a pessoa que promoveu a ação penal, deixou de pedir a condenação do nosso cliente em alegações finais. Depois, tese de mérito. Estado de necessidade putativo. O nosso cliente, ele acreditava que estava agindo em estado de necessidade, deve, portanto, ser absolvido e isento de pena, tal como determina artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Na sequência, teses subsidiárias, ou seja, excelência. Se não concordar com o que eu disse até agora, que ao menos aplique a pena do meu cliente nos seguintes moldes. E aí começa. Primeira fase, excelência, não há que se falar em reincidência. Meu cliente, ou melhor, segunda fase, excelência, meu cliente é primário, não há que se falar em reincidência, haja vista que ele cometeu um crime militar próprio. Depois, ainda em teses subsidiárias, excelência, a fixação do regime inicial aqui tem que ser em aberto. Por quê? Porque é primário e pena inferior a 4 anos, né? Artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. E ainda, para finalizar, você vai pedir a aplicação da pena de multa. Mas o caso ainda não acabou. A sentença foi publicada e a defesa técnica foi intimada no dia 3/10 de 2025, uma sexta-feira, sendo os dias de segunda a sexta úteis em todo o país. Daqui a pouco nós iremos mostrar a peça e vou mostrar o prazo final da peça também, e você vai aprender a calcular esse prazo aqui. Parte final. Como advogado de Aloysio, redija a peça jurídica para a qual foi intimado, excluído o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus cabe de quase tudo, né? Então a banca já tira o corpo fora, considerando que a decisão não padece de vício de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade. Aqui é basicamente a banca também afastando a hipótese de embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas processuais e de direito material. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para a interposição, tá bom? Então, são essas as teses que nós iremos trabalhar. Estamos diante aqui, portanto, de um recurso de apelação. Temos uma sentença e o nosso objetivo é reformar essa sentença. O que é mais peculiar nesse caso aqui é que estamos diante de um processo que tramitou pelo juizado especial criminal, algo que é diferente, né, em relação ao histórico
da banca, que costuma trazer hipóteses de apelação do procedimento comum ordinário. O que vai mudar aqui, basicamente, é o endereçamento do teu recurso e o fundamento legal da tua apelação. Mas vamos parte por parte, tá? Primeira coisa, quando se fala em peça recursal, você precisa já saber que peça recursal são duas petições. Sim, sempre que você estiver diante de um recurso, você vai ter que redigir duas petições, a petição de interposição e a petição de razões. A petição de interposição é basicamente uma petição de uma só folha, de uma só lauda que você vai endereçar, vai encaminhar para o juiz de primeira instância, para aquele juiz que proferiu a sentença condenatória. Já a outra petição é a peça de razões, é o recurso propriamente dito, onde estarão as suas razões, as suas argumentações, as suas teses, vai ocupar mais do que uma folha, mais do que uma lauda, e essa petição de razões você vai endereçar para o tribunal competente para julgamento. Então, se, por exemplo, um juiz de primeira instância condenou o teu cliente a uma pena X, você vai interpor um recurso de apelação. Esse recurso de apelação ele é composto por duas petições. Petição de interposição, endereçada ao juiz que sentenciou o processo, que condenou, e petição de razões, que será endereçada ao juiz, ou melhor, ao órgão competente, que no caso é o Tribunal de Justiça. Então, na prática, como é que funciona? O juiz, ele pega essa petição de interposição, analisa se estão presentes os pressupostos recursais, né, como, por exemplo, tempestividade e legitimidade. Se estiver tudo ok, ele encaminha para o tribunal para julgamento, junto com as razões, ok? Aí lá no tribunal, o tribunal vai analisar as razões e vai julgar o teu recurso, dando ou não provimento. Por isso que são duas petições. Petição de razão, ou melhor, petição de interposição e petição de razões. Então veja nesse exemplo aqui, ó, essa primeira petição, ó, é a petição de interposição, que nós iremos endereçar ao órgão que proferiu a sentença condenatória, no caso, ao Juizado Especial Criminal da comarca de Flores, do estado de Campo Belo. Perceba que é só uma petição simples, ó, ela acaba aqui, local, data, advogado, OAB. É basicamente você comunicando a esse juiz aqui, comunicando a esse órgão que você pretende recorrer. Já a sua petição de razões, veja, ó, é encaminhada para o órgão competente, o órgão que possui competência para julgar o recurso. Esse juiz aqui, ó, de primeira instância, ele não tem competência nenhuma para julgar esse recurso. Ele não vai reformar a própria decisão, tá? Mas quem vai reformar ou não essa decisão é o tribunal. Por isso que essa peça de razões é endereçada ao tribunal. Olha só, turma recursal do estado de Campo Belo. Aqui, nesse caso, não será o tribunal, né? Será a turma recursal, porque seria aqui a segunda instância ali dos juizados especiais criminais. Como eu disse, é uma situação excepcional, onde a banca, nesse 44º exame de ordem, trouxe um processo que tramita lá no Juizado Especial Criminal. Aqui, nessa peça de razões, é onde estarão as argumentações, os argumentos. Olha só, razões do recurso de apelação dos fatos, do direito. Dentro do direito temos as teses que estamos trabalhando e depois tópico dos pedidos, tá? As duas petições precisam ser redigidas, beleza? Agora vamos parte por parte. Já teve aqui a visão geral e agora nós passamos para os detalhes da sua peça. Bom, começando pela petição de interposição, que, como eu disse, é endereçada ao Juizado Especial Criminal da comarca de Flores, porque foi o órgão que proferiu a decisão. Depois do endereçamento, você vai pular uma linha, tá? Pelo menos uma linha. Isso aqui, ó, esse processo número, ele é algo que não é obrigatório. Ele é dispensável, tá?
Quando eu digo dispensável é porque a banca não pontua, mas eu gosto de colocar porque traz o aspecto de recurso. Mas se você colocar ou não colocar, não faz diferença nenhuma. Beleza? Então, processo número, é claro, se colocar processo número, não vai inventar nenhum número aqui. Qualquer informação que você invente que não esteja dentro do caso prático que a banca passou, pode ser considerado identificação de prova e aí você será eliminado, tá? E aí você pula no máximo aqui, ó, mais uma linha para começar o preâmbulo da sua peça. Mais uma linha para começar o preâmbulo. Eita, aqui, ó, da sua peça. E aí no preâmbulo, você não precisa ter a preocupação de qualificar o teu cliente. Por quê? Porque ele já foi qualificado lá no começo do processo, na queixa-crime, tá? Ou na denúncia, quando é casos de ação penal pública. Como ele já foi qualificado, não precisa qualificar. E aí você coloca Aloísio já qualificado nos autos. Ponto. Por intermédio do advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante vossa excelência, vírgula, com fulcro ou com fundamento, se você preferir, no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, interpor. Pessoal, informações importantes aqui, ó. O jeito que você vai redigir o teu preâmbulo não importa muito. Cada pessoa tem ali um estilo, tem um jeito de escrever, é questão de estilística, tá? Isso não conta muito. Mas tem duas aqui informações que precisam estar dentro do teu preâmbulo. Ou melhor, pelo menos uma informação tem que estar obrigatoriamente dentro do seu preâmbulo, que é o fundamento legal da sua peça. Isso vale ponto, ok? Pontos importantes. O fundamento legal de um recurso de apelação, como eu disse para vocês, em regra, é o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Por que é a regra? Porque é o que se aplica no caso de uma apelação do procedimento comum ordinário. Mas aqui nós estamos diante de uma situação excepcional e muita gente, nesse 44º exame de ordem, acabou rodando. Por quê? Porque acabou colocando... Não rodando, porque isso aqui não eliminou o candidato, mas descontou pontos importantes, né? Acabou usando o 593, inciso 1, como fundamento, sendo que nós estamos dentro do GCRIM. E aí, o fundamento da sua petição passa a ser, né, o fundamento do seu recurso de apelação passa a ser o artigo 82 da Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099 de 95. Então, veja, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, não é o nosso caso, e da sentença caberá apelação. Então, o fundamento da sua peça de recurso de apelação, quando você estiver dentro do GCRIM, dentro do Juizado Especial Criminal, será o artigo 82. Por isso que o artigo 82 da Lei 9.099 aqui é o fundamento legal da sua petição. Perfeito? Aí vem o verbo da sua peça. Olha só, com fundamento no artigo 82 da Lei 9.099 de 95, interpor. É interessante, tá? Não é obrigatório, não vai descontar ponto. É interessante que você utilize o verbo adequado, tá? Nos recursos, o verbo adequado é interpor, né? E, por exemplo, na peça de habeas corpus, impetrar, né? Quando são embargos, você vai opor embargo, se for memoriais, você vai apresentar. Cada peça tem ali o seu verbo. Isso até hoje não foi objeto de pontuação pela banca, tá? A banca simplesmente ignora isso aí. Mas é interessante, mostra para o corretor que você sabe o que está fazendo. Na sequência, vem o nome da sua petição de interposição. Eu sempre recomendo que você deixe para a linha de baixo, de maneira isolada, o nome da sua peça. Não é necessário que você grife, tá? Na verdade,
é proibido que você grife o nome, tá? Se você grifar, não grifar, mas negritar, se você negritar, tentar negritar o nome da sua peça, deixar mais grosso, isso aí vai acabar estragando a sua folha, vai acabar manchando a sua folha, isso aí não é legal, não faça isso. Aqui, ó, eu coloco em destaque, eu coloco em negrito o nome da peça, do mesmo jeito que eu faço com os tópicos, olha só, dos fatos, do direito. Para quê? Por razões didáticas. Assim, você consegue enxergar a estrutura da sua peça, mas não é necessário que você negrite isso, ok? Não faça isso, porque dá errado. Então, basta que você use uma linha em separado aqui, ó, uma linha separada para o nome da sua peça e centralize. Recurso de apelação. Simples assim. Logo depois do nome da sua peça, do nome do seu recurso de apelação, você vai trabalhar um tópico chamado tópico da tempestividade, tá? Assim, além do prazo que você vai inserir aqui, ó, no final da sua peça de interposição, e também além do prazo que você vai inserir aqui na sua peça de razões, a banca passou a exigir, a partir do 35º exame de ordem, que você inserisse uma coisa chamada de tópico da tempestividade. É basicamente um tópico simples que você pode usar em um parágrafo ou dois, um tópico simples no qual você vai indicar duas coisas. O prazo legal, quantos dias é o prazo daquela peça e onde esse prazo está previsto. Então é basicamente isso que nós fazemos aqui, ó, nesses dois parágrafos logo abaixo do nome da peça. E aí, para que não fique algo vazio, desde já eu já coloco o prazo final, que é o prazo que nós vamos assinar, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que nós chegamos a esse prazo aqui, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó, o fundamento legal do prazo e o prazo propriamente dito, tá? Então, em regra, num recurso de apelação, o prazo de interposição do recurso é 5 dias e o prazo de razão das razões é de 8 dias, tá? Isso é a regra. A exceção é essa. A exceção está aqui, que é o recurso de apelação no GCRIM. Porque quando é recurso de apelação no GCRIM, o prazo é isso aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 82. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, tá? Então, 10 dias é o prazo do recurso de apelação dentro do juizado especial criminal. Perfeito? Então, opa, sai aqui, ó. Então, o nosso prazo é de 10 dias. E como que ficaria o seu tópico da tempestividade? O artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95 estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 dias. Isso por si só já traria para você a pontuação, tá bom? Mas eu gosto de complementar. No presente caso, a defesa técnica foi intimada no dia 3/10 de 2025, sexta-feira. Assim, considerando a continuidade e as demais características da contagem do prazo processual penal, tem-se hoje, dia 15/10 de 2025, o último dia do prazo, configurando-se a tempestividade do recurso ora interposto. Ponto. E aí depois basta você fazer aqui uma pequena transição. Isso aqui a banca não pontua, tá? Mas é interessante você colocar, pelo menos nas suas palavras. E resignada com a sentença, ou seja, discordando da sentença, a defesa requer que o presente recurso seja recebido, processado e remetido à turma recursal para julgamento, juntamente com as razões. Nestes termos, pede deferimento e aí vem o fechamento da sua peça de interposição. O que tem que ter dentro de um fechamento? 4 elementos, tá? Primeiro, local, depois data, depois advogado e OAB. A única coisa específica aqui é a data. Por quê? Porque a banca pede. A banca pede para que você date a sua peça com o último dia
do prazo. Ó, a peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição. Então, por isso que aqui, ó, tem esse prazo. As demais informações são genéricas. Você vai colocar do jeito que está aqui, ó. Vai escrever local, tá? Local. Advogado, não vai colocar teu nome. Se colocar o teu nome ou qualquer outro nome aqui dentro, você vai ter a sua petição zerada, porque é identificação de prova. E OAB também, sem inventar número de OAB. A única coisa aqui específica é a data, porque a banca pede para que você date a sua peça com o último dia para a interposição, beleza? E essa mesma data aqui, pessoal, vai também lá na sua peça de razões, porque no exame de ordem você precisa juntar a sua petição de interposição e a sua petição de razões no mesmo dia. E por que que o último dia do prazo é dia 15? Bora voltar para o slide. Ah, eu esqueci de destacar aqui, ó, com a cor do início do prazo, mas não tem problema. Eu explico da mesma forma. Seguinte, na sua prova, para você não se perder, você vai fazer esse esqueminha aqui, ó. Você vai fazer um mini calendário. Se você for contar nos dedos, é bem perigoso que você se perca na contagem. Então, faça um calendário, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Pode ser algo bem improvisado assim, ó, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, pessoal, nosso cliente, ele foi intimado na sexta-feira, ok? Na sexta-feira, dia 3. O prazo, o último dia do prazo, acabou sendo dia 15. Por quê? Tá? Primeiro que esse dia 15 aqui, ó, tinha que estar pintado de verde. Ou melhor, tinha que estar pintado de preto. E o dia 6 tinha que estar pintado de verde, porque é o início do prazo, tá? Mas, olha só, o sujeito, ele foi intimado na sexta-feira, dia 3. Quando começa a contar o prazo? Começa a contar da sexta-feira, dia 3? Não. O prazo, ele começa a contar a partir do próximo dia. Por quê? Porque na contagem de prazo processual penal, nós excluímos o dia do início e incluímos o dia do final. Então, nós sabemos que a contagem não começa no dia 3, tá bom? A contagem começa no próximo dia útil seguinte, tá bom? Próximo dia útil seguinte, que no caso é dia 6. Aí, a partir do dia 6, que é o início do prazo, tá? Que deveria estar em verde, a partir do dia 6, nós contamos 10 dias, porque é o dia, porque é o prazo do recurso de apelação dentro do GCRIM, tá? Então, primeira característica aqui da contagem de prazo processual penal é que exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do fim, tá? Agora, a segunda e talvez a principal característica do prazo processo penal é que ele não se interrompe ou se suspende por dia não útil, por férias, domingo, feriado. Não, ele conta dias úteis e não úteis. Normalmente, ao contrário do que acontece lá no processo civil. Professor, mas aí eu me confundi. Você, para começar a contar o prazo, foi para o próximo dia útil. Sim. Por quê? Porque o meio do prazo, ele não vai se suspender, ou vai se interromper, ou vai desconsiderar dias úteis ou não úteis, mas somente o primeiro ou o último dia do prazo, se caírem em dias não úteis, eles serão prorrogados para o próximo dia útil seguinte. Então, os prazos processuais penais são contínuos, eles não se interrompem por férias, domingo ou feriado, mas se eventualmente o primeiro dia ou último dia do prazo cair em dia não útil, prorroga-se para o último dia, ou melhor, prorroga-se para o próximo dia útil seguinte, que é o caso que aconteceu aqui, ó. O primeiro dia do prazo cairia no sábado, dia 4, então prorroga-se para segunda-feira, dia 6. Aí a partir desse dia aqui, conta-se 10 dias, incluindo, inclusive, final de semana e dia não útil, tá bom? Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então, 15 é o último dia do prazo. Aqui tinha que ser preto para a nossa legenda aqui, ó. O último dia do prazo. Então, mais uma vez, prazo processual penal não se interrompe por férias, domingo e feriado. Ou seja, conta normalmente. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu contei o dia 11 e contei o dia 12, que são sábado e domingo. Então foi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse processo civil, isso aqui, ó, seria pulado, né? Seria o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O último dia do prazo seria dia 17. Não é o caso. O processo penal não interrompe aqui essa contagem. Por isso que é dia 15, o último dia do prazo. Essa é a regra. Excepcionalmente, no entanto, se o primeiro dia do prazo ou o último dia do prazo cair em dia não útil, prorroga-se para o próximo dia útil seguinte. Então, se, por exemplo, aqui, ó, o dia 15 fosse feriado, aí prorroga-se para o próximo dia útil seguinte, seria dia 16, o que não é o caso. Por isso que é dia 15. Perfeito? Então, intimação dia 3, começa a contar dia 6, aí daqui até o dia 15 são 10 dias, por isso que dia 15 é o último dia do nosso prazo. Perfeito? Bora agora para a peça de razões de apelação. E é aqui, pessoal, que nós iremos trabalhar as nossas teses propriamente ditas, tá? Mas é claro, existe antes uma estrutura a ser obedecida. Então, primeiro aqui, ó, endereçamento, no caso, ao órgão que vai julgar esse recurso, que será a turma recursal do estado de Campo Belo. Pula uma linha, eu gosto de colocar isso aqui, tá? Porque traz a cara de recurso, embora também não seja um item a ser pontuado, mas traz a estrutura recursal. Apelante, que no caso é o Aloysio, apelado, que no caso é o Manuel, e processo número, sem inventar número de processo, pelo amor de Deus. Centralizado vem o nome do seu recurso, que é razões do recurso de apelação. Então, a sua peça de interposição chama recurso de apelação e a sua peça de razões se chama razões do recurso de apelação. Na sequência, ó, egregia turma recursal, tratamento aqui, ó, protocolar, nobres julgadores. E aí começa de verdade sua peça. A estrutura da sua peça é a mesma de todas as demais que você vai fazer durante a sua preparação. Então, dos fatos, depois do direito e, por fim, dos pedidos. E aí, dentro do tópico do direito, você vai abrir um subtópico para cada uma das teses que você for trabalhar. Então, primeira tese, preempção, da extinção da punibilidade pela preempção. 2.1, aqui ficou muito escuro, né? Deixa eu trocar aqui. Da extinção da punibilidade pela preempção. Depois, 2.2, do estado de necessidade putativo. Depois, teses subsidiárias. E aí você pode trabalhar essas teses subsidiárias todas dentro de um subtópico. Professor, é importante que eu trabalhe um subtópico para cada uma das teses que eu venha a alegar? Sim, é muito importante. Por quê? Se você trabalhar tudo isso dentro de um texto corrido, vai dificultar muito a identificação das teses pelo seu corretor. Ele vai acabar zerando as teses, não vai encontrar com facilidade, e aí você vai depender de recurso para passar. Não queira depender de recurso para ser aprovado. Então, divida as suas teses em subtópicos, ok? Não precisa ser subtópico do subtópico do subtópico. Tem gente que faz o seguinte, ó, do direito, 2, aí coloca 2.1 das teses preliminares, 2.1.1 da extinção da punibilidade pela preempção. Isso não precisa, tá? Não precisa, basta colocar do direito e aí para cada tese que você for trabalhar, coloca aí um tópico diferente, tá? Mas voltando aqui para os fatos. Em relação ao tópico dos fatos, não precisa se estender muito, tá? Tem muita gente aí que gasta mais de uma folha só com o tópico dos fatos, sobretudo se é alguém que veio da prática real, né? Tem experiência prática aí em escritórios de advocacia criminal e está acostumado a usar muitas folhas ali para fazer
o resumo dos fatos. Aqui não precisa. Tópico dos fatos nem é pontuado em penal. Então seja simples, seja objetivo, tá? Seja resumido. E diga apenas os principais pontos. O apelante foi processado pela suposta prática do crime de dano simples, pois durante uma entrega na residência do apelado, deparou-se com um objeto que imitava um jacaré. Acreditando tratar-se de animal real e supondo estar em perigo, desferiu golpes que resultaram na destruição da peça, posteriormente identificada como decorativa. Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença condenatória que fixou a pena de 2 meses de detenção em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direito. Na verdade, isso aqui, ó, já seria o suficiente. Quem fez isso aqui, ó, essa peça, foi o meu estagiário, né? Eu acabei nem corrigindo esse trecho aqui, então isso aqui, ó, seria dispensável. Quando estamos dentro de um recurso de apelação, só o simples fato de você trabalhar ali a partir da condenação já é o suficiente para os fatos, né? Então poderia ser aqui, ó, fulano foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 163 a uma pena X a ser cumprida em regime fechado, aberto ou semiaberto, ponto. Já seria mais do que suficiente, tá? Não precisa gastar tudo isso de linhas para você redigir o tópico dos fatos, tá? Daqui só essas 4 ou 5 linhas aqui já seria mais do que suficiente, beleza? Aí vem o tópico do direito. Aqui é o importante. Onde as suas teses estão previstas, é onde a sua pontuação principal estará prevista também. E aí, pessoal, eu sei que muitos de vocês têm uma dificuldade em colocar as teses no papel, tá? Eu sei que muitos de vocês até conseguem identificar com clareza a tese, então lê o caso e sabe que ali é um crime impossível, sabe que ali é prescrição, sabe que ali é uma legítima defesa, mas na hora de colocar no papel acaba tendo dificuldade. Isso é normal, tá? E sobretudo isso acontece com pessoas que não têm experiência prática, né? Não fizeram estágio, é normal, é comum, não se sinta inferior por isso. Para isso, eu sempre trago uma técnica muito boa de redação que funciona para tudo, que é o famoso silogismo, ou seja, toda e qualquer tese, ela consegue ser explicada, né, através da seguinte regra, que é a regra dos 3 parágrafos. Então, assim, no primeiro parágrafo, você vai trabalhar a previsão normativa, ou seja, onde que aquela tese está prevista, vai falar sobre o fundamento daquela tese, seja na lei, ou seja na jurisprudência, ou na doutrina. No segundo parágrafo, você vai falar sobre o recorte fático, ou seja, sobre os fatos que interessam aquela tese. E no terceiro parágrafo, você fará a sua conclusão, fará a sua subsunção. É basicamente isso que eu fiz aqui com a tese da perempção. Não vou voltar a explicar a perempção, porque esse não é o objetivo da aula. Já falei sobre a perempção no momento em que estávamos identificando essas teses. Aqui eu vou simplesmente ler esses parágrafos com você, para que você entenda essa estrutura redacional que eu repito ali nas demais teses. Vamos lá? Veja, o artigo 60, inciso 3 do Código de Processo Penal, determina que ocorre a perempção quando o querelante deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais, tratando-se de causa extintiva da punibilidade. Falamos sobre a norma, tá bom? Primeiro parágrafo, falamos sobre a norma. No segundo, nós iremos discorrer acerca do recorte fático que nos interessa para essa norma. Não sobre todos os fatos, mas sobre o recorte fático que nos interessa nessa tese aqui. No caso concreto, o advogado do apelado, em alegações finais orais, limitou-se a requerer o prosseguimento do feito com prolação de sentença, deixando de formular qualquer pedido condenatório. Ponto. Falamos sobre os fatos. Agora vem a subsunção. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da perempção e, por consequência, da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então, nesse momento, você precisa dar a consequência e a natureza jurídica dessa tese com o seu fundamento. Se é uma causa extintiva da punibilidade,
se é uma causa que vai gerar nulidade, se é uma causa que vai gerar uma prova ilícita, se é uma causa excludente de ilicitude, se é uma causa excludente de culpabilidade e qual o seu fundamento legal. Nesse momento, é normal que você não saiba nada disso, né? Você não sabe ali a natureza jurídica de cada uma das teses, se ela vai excluir a culpa, se ela vai excluir a ilicitude, se ela vai excluir a tipicidade, se vai extinguir a punibilidade. Não tem que saber agora. Você vai saber durante as aulas, no decorrer das aulas de teses, você vem adquirir esse conhecimento. Saiba aqui, né, que é possível sim trabalhar toda e qualquer tese em 3 parágrafos, beleza? Essa é a ideia central aqui dessa aula. Depois, tese do estado de necessidade putativo. Aqui eu vou usar a mesma lógica. Fundamento na lei, depois recorte fático e, por fim, a conclusão. Olha só, o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, prevê que o erro sobre situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima, exclui o dolo, tratando-se de erro de tipo permissivo, também denominado de discriminante putativa. Primeiro parágrafo morreu, tá? Vamos para o segundo. No caso, o apelante, ao se deparar com peça decorativa que imitava um jacaré, acreditou tratar-se de animal real e, ao se deparar com peça decorativa que imitava um jacaré, acreditou tratar-se de animal real e agir em situação de risco iminente, atuando na falsa percepção de estado de necessidade para afastar perigo que reputava atual. Recorte fático, na sequência, conclusão. Ó. Dessa forma, ausente o dolo e inexistência de previsão legal de dano culposo, conforme eu já expliquei, né? Nos termos do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, é o artigo que prevê que a conduta só pode ser punível na modalidade dolosa, a não ser que preveja também a forma culposa. A conduta é atípica, impondo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, 3 ou 6 do CPP, pois o fato não constitui infração penal, tá? Então, 386, 3 ou 6, ambos são fundamentos ali da atipicidade. Agora, em relação às teses subsidiárias, tá? Eu estava dizendo para vocês que as teses, elas são trabalhadas em 3 parágrafos, mas quando você estiver diante da alegação de teses subsidiárias, não precisa seguir essa estrutura. Por quê? Porque as teses subsidiárias são mais numerosas. E se você for redigir cada uma dessas teses em 3 parágrafos, vai ocupar muito tempo e muito espaço da sua prova, que não precisa. Então, em relação às teses subsidiárias, para cada uma das teses, basta que você alegue em um simples parágrafo. Perfeito? Assim, não é uma regra, é uma recomendação, tá? Então, primeiro, em relação aqui, ó, ao afastamento da reincidência. Lembra que o juiz considerou o nosso cliente como reincidente em razão do fato de que ele foi condenado por um crime classificado como militar próprio, o que não gera reincidência. O juiz agravou a pena do apelante em razão da reincidência. Ocorre que o artigo 64, inciso 2 do CP, que é o Código Penal, dispõe que não induzem a reincidência as condenações anteriores por crimes próprios. Dessa forma, a agravante foi aplicada em afronta direta à lei penal, devendo ser afastada. Perceba que aqui dentro, ó, em um só parágrafo, eu ainda usei o silogismo, só que dentro de um só parágrafo, né? Norma, recorte fático e conclusão. A segunda tese subsidiária é o regime inicial de cumprimento de pena, que nós vamos buscar a reforma para o regime aberto, uma vez que nós afastamos a reincidência. Afastada a reincidência indevidamente reconhecida, impõe-se a fixação do regime inicial aberto nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. E aí depois, por fim, nós iremos trabalhar aqui a tese para substituir, né, a pena privativa de liberdade para multa. Por fim, o próprio tipo penal
do artigo 63 admite alternativamente a aplicação isolada de pena de multa. Assim, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por aplicação da pena de multa. E aí encerramos aqui o tópico do direito. Dos pedidos, em relação ao recurso de apelação, o que a banca exige é isso aqui, ó. Com base no que foi exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso. É isso que a banca exige nos recursos. E para encerrar, aqui, ó, nestes termos pede deferimento e você vai replicar exatamente o mesmo fechamento lá da sua petição de interposição, tá? Local, data, advogado, OAB. A mesma data, professor? A mesma data, tá? No caso aqui da apelação do GCRIM, isso aqui nem tem tanta importância, mas na apelação comum existe lá um prazo diferente, 5 dias para interpor e 8 dias para arrazoar. Mesmo assim, sempre será o prazo da interposição, porque no exame de ordem as duas petições são apresentadas conjuntamente, né? Você não vai juntar uma interposição no domingo e voltar no outro domingo para fazer outra prova e fazer a peça de razões. Então, as duas petições são feitas conjuntamente e a própria banca, aqui no enunciado, pede o prazo de interposição. A peça deverá ser datada no último dia do prazo legal para a interposição. Perfeito? Pessoal, essa foi a aulinha que eu planejei para vocês, tá? É claro, é só uma aula demonstrativa de resolução de peça, mas para chegar e dominar uma peça, você precisa antes dominar conteúdos fundamentais e por isso que existem módulos iniciais, você precisa passar por toda uma preparação, precisa de um apoio especializado, ok? Precisa de um cronograma que indique para você exatamente quais conteúdos precisa estudar em cada um dos dias para que você tire dos seus ombros a preocupação sobre o que estudar. Segunda fase é prova de tiro curto, você não pode errar em relação ao seu método, né? É pouquíssimo tempo para você reajustar a sua rota, então quanto antes você começar a sua preparação, melhor. Dentro do nosso curso, para quem necessita de um apoio especializado e um apoio individualizado, dentro do curso você tem acesso a videoaulas, a apostilas PDF, a correções de simulados, tá? De maneira individualizada. Então, são 8 simulados, sendo 4 simulados com correção individualizada, ou seja, você faz, nos envia, nós corrigimos e mandamos para você com as devidas observações e ainda suporte via WhatsApp. Nós estaremos no seu bolso, tá? Então, surgiu alguma dúvida, manda para nós no WhatsApp que nós vamos te responder, beleza? Ou a professora Jennifer, não é estagiário, não é inteligência artificial, sou eu mesmo, e na maioria das vezes eu mando áudio para vocês. Então, ainda que seja um curso à distância, eu faço questão de estar o mais presente possível com vocês, tá? E dentro do curso, né, aulas de peça, olha só, aulas de questões discursivas, módulos de teses de direito material, teses de direito processual. E lembrando, temos cupom de desconto, tá aqui em cima, ó. Você vai usar o cupom Natal até o dia 25/12 de 2025, né? Até a meia-noite desse dia aqui e terá 15% de desconto. Depois disso não adianta chorar, tá? Inclusive ano que vem, dobrando o ano 2026, o preço terá reajuste. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Lembrando que os materiais dessa aula aqui gratuita você encontra também lá dentro do nosso site, tá? Acessando pelo link que está aqui na descrição. Então baixa os materiais dessa aula. Essa peça que eu acabei de resolver com vocês, a peça, o caso prático, os slides, tudo isso tem disponível para download, vai chegar no seu e-mail. E é claro, não esquece de deixar o seu like aí pra gente, porque ajuda demais. Então, muito obrigado pela visualização e caso precise de um apoio especializado, será um prazer ter você conosco nessa caminhada. Perfeito? Então, até mais. Fui!